Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos conversando no programa Psicologia e Sentimentos. E eu quero continuar abordando a questão da ansiedade que iniciei no vídeo passado. E embora eu tenha feito a abordagem do ponto de vista evolutivo, filogenético, né? Mostrando a importância das emoções, inclusive e principalmente as desagradáveis, como sendo informativas ou preditivas de perigo, né? E a correlação delas com o mundo externo e o ambiente interno, ou o mundo interior da gente. Mas hoje eu gostaria de ir para um campo um pouco mais prático, digamos assim, que diz respeito ao nosso cotidiano de uma forma geral. Então, a ansiedade está na ordem do dia, não é? Cada vez mais um número maior de pessoas sofre em decorrência da ansiedade. E ela está também na base do adoecimento, ou seja, do surgimento de inúmeras outras patologias físicas e psíquicas. Por exemplo, do ponto de vista físico, né? Ao longo do tempo, ela pode contribuir, e bastante, para o diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, problemas dermatológicos, respiratórios e por aí afora. Então tem uma gama imensa, né? Porque a ansiedade ela vai interferindo sobre o funcionamento orgânico, não somente psíquico, né? Agora, podemos ver a ansiedade, né, como sendo o ponto de partida, ou a gente pode também estudar a questão vendo a ansiedade e analisando sob o prisma de consequência, né? Consequência de um modo de funcionamento. Bom, aí a gente está falando a respeito da ansiedade que é prejudicial, mas tem uma intensidade de ansiedade ou tipos de ansiedades que, na verdade, elas fazem parte do cotidiano e não são desagradáveis. Né? Por exemplo, quando o namorado ou a namorada vai ver, né, o seu parceiro, a sensação é de expectativa, né? Há uma certa tensão. Essa tensão é uma forma de ansiedade, só que ela é positiva. Né? Ou seja, diz um autor que é como se o sujeito ele fosse flutuando, né, no espaço dos seus pensamentos e desejos ao encontro do seu objeto de amor. Objeto aqui no bom sentido, né? A pessoa a quem ele ama. Então, a expectativa de uma viagem, né? Então, a expectativa de assumir um novo cargo. Então, quando está num certo nível, isso revela, né, um desejo, uma expectativa de algo novo. Né? Então, a pessoa aí está se relacionando com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente, como um desafio. Quando essa ansiedade ela ultrapassa um certo limite, ela já se configura como sendo o resultado do medo, do novo, né? Do medo, do diferente, do medo do desconhecido. E aí começa a ser prejudicial, né? Porque pode ocasionar bloqueios, limitações, perturbações e muitas vezes contribuir para que a pessoa recue, né? Eu lembro de uma mulher que ela passou num concurso e aí quando soube que ela teria que viajar, ir para um outro estado, submeter-se a um curso, e esse curso seria
ao mesmo tempo preparatório e um teste que poderia aprová-la ou não, quase que ela não vai, né? Porque a tensão foi lá em cima, a ansiedade foi enorme, muito intensa, e ela pensou seriamente em desistir. Ela estava com medo, obviamente, né, de naquele curso ela não conseguir aprovação. Felizmente ela administrou bem esse medo, foi e passou, né? Mas quando chegou o momento de assumir o cargo, haveria uma cerimônia, e nessa cerimônia todos os que fizeram aquele curso e foram aprovados seriam empossados no novo trabalho. Quase também que ela não vai, né? Com medo, né? Medo de não dar conta daquilo, medo de assumir o trabalho. Mais uma vez ela foi ajudada, soube administrar aquele medo e foi ao concurso e aí passou a trabalhar, né? O que foi muito bom para ela, porque ela foi conquistando esse novo espaço, ela foi vencendo o desafio e a partir daí lidando bem melhor, né, com o medo, com a defesa, né? A defesa. Eu disse no vídeo passado que a natureza, a vida, ela nos dotou de informações preditivas do perigo. Essas informações, elas são sensações, às quais nós demos nomes, né? Uma delas é o medo, a outra é a raiva, a outra é a vergonha, né? O susto. Então, essas emoções, que são emoções mais básicas, primárias, elas têm como objetivo nos proteger de algum perigo, seja ele real ou imaginário. Só que o imaginário ele só tem força semelhante ao do real quando a gente acredita naquela imaginação. Quando a gente não acredita, né, não tem tanta força, não nos impede. Por exemplo, você ir a uma montanha russa, lá em cima a sensação é de perigo, a ansiedade vai lá em cima, ou seja, o medo vai lá em cima. O coração dispara, você tem vários dos sintomas do medo. Mas você está ali querendo se divertir. Então aquele medo, ele é a diversão. Você paga para sentir aquele medo. E aí você se diverte. Acho meio estranho, né? Mas é uma diversão, aquilo dali, né? Então veja bem, é uma informação preditiva de um possível perigo ou do perigo, que pode ser real ou pode ser imaginário, né? Então, aí, diferente dos demais animais, o perigo para o ser humano pode vir do ambiente ou pode vir do mundo interno, através da emergência, né, de imaginações, de pensamentos relacionados com algum perigo, que é imaginário, né? Por exemplo, você tem muito medo de viajar de avião, né? Normalmente, o que está por trás desse medo? Medo de morrer, né? Porque a ideia é o avião vai cair. Mas você pode nem pensar conscientemente, nem acreditar que seja isso. Simplesmente você pode pensar, eu tenho medo de viajar de avião, não consigo viajar de avião porque eu passo mal, né? Então o medo, para ele ser eficaz, ele tem que ser intenso. E ele precisa ser intenso para ser eficiente, ou seja, lhe impedir de ir adiante naquilo que se configura como um perigo à sua autopreservação, né? Qual é o meio mais eficiente de você não morrer num acidente de avião? É você nem entrar no avião, né? Vai morrer de outro jeito, mas numa viagem de avião você não vai morrer. Então esse medo ele precisa ser eficiente, né? Então aquela emoção ela está vinculada a um aspecto do mundo interior, né, que gera uma imaginação que pode ser consciente ou inconsciente, que faz com que você, pelo que você sente, evite aquele suposto perigo. Por que suposto? Porque avião não está caindo todo dia, né? Pode cair? Pode.
mas pode estar relacionado com um mundo de coisas do nosso cotidiano, não é só avião, né? Então, está relacionado com isso. Agora, como é que eu faço para lidar com isso? Primeiro, eu preciso saber realmente o que é a ansiedade, né? Que boa parte das vezes é fruto do medo, mas pode ser fruto da raiva. Raiva essa que pode vir de insatisfações, né? Conscientes e inconscientes. Boa parte das vezes são insatisfações inconscientes que vêm de longo tempo, cuja raiz, na maioria das vezes, está na infância ou em alguma vivência traumática, dolorosa, mais antiga, né? Então, eu preciso saber o que é a ansiedade, ou seja, qual a emoção que está por trás dela. Sabendo qual é a emoção, eu preciso saber quais são os pensamentos, quais são as crenças, qual a imaginação que está por trás. É sempre essa sequência? Não, às vezes tem uma emoção que gera algum tipo de crença que, por sua vez, gera uma emoção correspondente àquela que originou aquela crença e daí por diante o produto final, que é a ansiedade e os comportamentos de evitação, que muitas vezes são piores, porque eu passo a evitar para não sentir o medo. Então eu passo a ter medo do medo. E aí vou me tornando um prisioneiro da minha mente, do meu próprio pensamento, do meu mundo interior, né? E se configurando uma prisão sem grades, portátil, porque eu a levo para onde eu vou. Então, na medida em que eu vou identificando o que eu estou sentindo, a emoção que está por trás daquilo, os pensamentos que alicerçam o surgimento da emoção, descobrindo os padrões de personalidade, eu já vou tendo condições de lidar de uma forma melhor com o campo da imaginação, ou então lidando melhor com o resultado final, que é aquilo que eu sinto no corpo. E eu lidando melhor com isso, eu posso inclusive me permitir sentir para poder perceber melhor o que se passa no plano das ideias, no plano da imaginação, e ir percebendo aquela engrenagem que eu falei antes. E poder aí me dar conta, tomar consciência dos padrões de personalidade que alicerçam isso. Eu conseguindo fazer isso, e óbvio, isso leva um certo tempo, e sozinho às vezes é muito difícil de fazer, a não ser que você tenha uma metodologia e tenha passado por um bom treinamento, senão você não vai conseguir, né? Pode ser que eu abra caminho para encontrar as matrizes daquele sofrimento, que geralmente são situações traumáticas que ocorreram em algum tempo lá atrás da minha vida, lá no passado. Eu descobrindo essa matriz, eu posso reconfigurá-la, ressignificar os mandatos mentais, as crenças, os pensamentos, e com isso vai perdendo força toda a engrenagem. E eu vou podendo lidar com o condicionamento já existente para transformá-lo. E aí eu vou saindo daquele problema. É fácil? Parece fácil, né? Falando assim, mas não é. É difícil, né? Porque como são defesas, tem uma parte de mim que defende a defesa, mesmo que ela esteja me prejudicando, né? Porque o objetivo daquela defesa é evitar um perigo maior, né? Supostamente maior. Então, uma parte de mim vai defender aquele sofrimento, que é resultado de uma defesa, para que ele não cesse. Não é o sofrimento em si, mas a defesa que gera o sofrimento. E aí eu vou precisar desenvolver consciência, amadurecer o ego para me permitir sentir, né? Sem me aborrecer, sem tentar livrar.
acolhimento com amorosidade. Conseguindo isso, todo o sofrimento ele vai gradativamente diminuindo, já não será mais como era antes. Já estará bem diferente, até que eu realmente me liberte daquele sofrimento, daquela dor, daquele limite, daquele bloqueio. Porque tem bloqueios que a gente nem pensa, que tem a ver com esses tipos de defesa, como timidez, como aspectos da vergonha, padrões de personalidade que são defensivos. E a pessoa nem consegue se dar conta, não tem nem consciência que ela está se defendendo. E boa parte das vezes está se defendendo de coisas que estão no próprio mundo interno. Aí, como eu falei no início, o perigo para nós seres humanos não vem do mundo exterior. O perigo pode brotar também do mundo interno, sob a forma dessas maquinações ou elaborações imaginativas, que provocam tanto sofrimento, que provocam tanta dor. E não precisa ser num nível intenso que desemboque num diagnóstico psicopatológico, um transtorno de qualquer natureza. Muitas vezes esse sofrimento está num limiar abaixo disso, mas que atrapalha minha vida, porque tira um pouco, pelo menos, ou às vezes até muito, do brilho desta. Pode-se sair disso? Pode sim. Mas a melhor forma de sair dessas situações, e aí eu estou falando basicamente da ansiedade, que está correlacionada com o medo, porque tem a ansiedade relacionada com a raiva, com insatisfações. E aí a compreensão, embora seja semelhante, mas ela toma um outro rumo. Então, através do autoconhecimento, através da compreensão desses mecanismos, eu vou me colocando disponível para mim mesmo, para conviver, aceitar, administrar melhor e utilizar aquilo que eu sinto a nível de corpo como portal para perceber melhor meu próprio mundo interno e descobrir o que é que alicerça aquele sofrimento. E aí eu tenho condições de poder sair dele. Então, esse é o mecanismo. E a saída está no próprio mecanismo. Como diz, no problema está a solução. E é verdade isso daí. Na própria ansiedade está a solução. Porque a ansiedade, como sendo o resultado, ela vai mostrando o que é que eu preciso entender para poder sair, para poder mudar. Ok? Então, coloque nos comentários o que você acha disso, se concorda com aquilo que eu falei, se discorda, sinta-se à vontade para a gente poder conversar. E eu vou responder àquilo que você tiver comentado dentro das minhas possibilidades, obviamente. Um grande abraço a todos, e eu espero que esteja, de alguma forma, contribuindo para uma melhor compreensão da ansiedade, a correlação dela com o medo, com o campo emocional, com o campo mental, com os padrões de personalidade e com a história de vida. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.